Amigos de Rondônia, estamos aqui com mais um Direto ao Ponto. Hoje, com grande prazer, recebemos uma personalidade, uma pessoa que tem contribuído muito para Rondônia, um cara jovem ainda, uma cara nova na política, vamos dizer na política de Rondônia, no governo de Rondônia, e que é um sujeito competente. Muito bem-vindo, Júlio Olivar. Muito obrigado a você pelo convite, Sérgio. Uma honra, muito obrigado pelas palavras, né? Pela deferência. É um prazer muito grande estar aqui contigo. Júlio, por que tu, vamos dizer, tu é um sujeito novo, tu é um cara que tem um currículo já de realizações, já fez muita coisa por Rondônia. Tu não pensa em amanhã ou depois entrar para a política como um homem de executivo? Olha, Sérgio, passa sim pela cabeça, não vou ser hipócrita a ponto de dizer, porque é o seguinte, o cenário político atual, ele é um tanto quanto desalentador, né? A gente percebe que prevalece em muitos casos assim, o compadrio, os interesses pessoais em detrimento dos coletivos, de modo que a gente que ambiciona o bem-estar coletivo, e isso sem nenhuma ponta de hipocrisia, a gente quer ocupar espaço, né? Tem que ser igual astronauta, ocupar espaço, porque senão vem o maquiavélico que não é tão bom e o ocupa. Então, é claro que passa às vezes pela cabeça da gente assim disputar o cargo eletivo, de se colocar à disposição da população de um modo propositivo, assertivo, com a coragem de propor algo novo. Não por agora, eu cumpro uma missão técnica dentro do governo, sou leal ao governador Confúcio Moura, ao governo do Dr. Confúcio, mas, quiçá, assim, posteriormente ao governo, a gente possa pensar em algo dessa natureza. Você foi um dos primeiros nomes a serem indicados no governo Confúcio Moura no primeiro mandato. De onde surgiu esse relacionamento com o governador? Sérgio, eu conheci em Vilhena, né? Eu estava morando em Vilhena à época, e eu conheci assim como prefeito empreendedor. À época, 2010, ele estava dando uma série de palestras no Sebrae regionais, nas sedes do Sebrae, nas regiões, falando sobre a experiência bem-sucedida dele como prefeito do município de Ariquemes. E foi quando eu o conheci e percebi nele. Na época, inclusive, eu queria ficar totalmente apático em relação à questão política. E eu comecei a ver no Dr. Confúcio, assim, uma proposta filosófica diferenciada daquilo que estava vigente no estado de Rondônia. Era um homem que falava de outras coisas, que falava de cultura, que falava de soft power, que falava de outras coisas que não era comum na agenda política do estado de Rondônia. Então nasceu de uma admiração despretensiosa, desinteressada, e eu comecei a dar algumas sugestões para ele no campo da comunicação social, e admiração, modéstia à parte, eu creio que tenha sido recíproca, tanto que eu fui o segundo nomeado do governador Confúcio. Ele nomeou na época o comandante do Corpo de Bombeiros, e eu, em seguida, foi a segunda nomeação que saiu no Diário Oficial do Estado. Então, assim, sou grato a ele pelo interesse, assim, por mim. E, na época, é evidente que não condicionei nada disso, eu participei da campanha política desinteressadamente, mas ele me deu essa primazia, assim, de fazer parte do governo, e foi uma experiência muito bem sucedida. Modéstia à parte, a gente já tem uma folha de serviços prestadas ao Estado, poderemos minuciá-la tão logo assim requisitado para isso, mas o importante é que essa relação foi uma crescente assim, no sentido de que o respeito foi sedimentado, o carinho, o apreço, a consideração e a admiração pelo Dr. Confúcio foi sedimentado ao longo desses 5 anos e meio. Nesse período, que tu já ocupaste várias funções no governo, o que é uma demonstração de absoluta confiança do governador em ti. O que tu destacaria que tu fez de bom pela nossa coletividade? O que eu mais destaco é a educação em tempo integral. A gestão democrática, a eleição de diretores e vice-diretores em todas as escolas. A escola mais bonita desse estado de Rondônia, que é a Murilo Braga, que foi assim, era uma reforma quando eu entrei lá, e eu mandei demolir e construir de novo a escola linda de Porto Velho, modelar, orgulho para Porto Velho. A escola Alquim Arouca Brasil, em Guajará-Mirim, nossa obra. Nós dobramos o salário de todos os diretores de escola desse estado de Rondônia, porque compreendimos o diretor de escola como um coordenador de despesa que não poderia, de forma alguma, ser tratado como era tratado até então, e nem tratar a escola pública como um curral eleitoral, cujo diretor era nomeado ao arbítrio e ao bel prazer do governante da vez. Nós fizemos uma administração plural na educação do estado de Rondônia. Depois da minha passagem pela educação, não faltou mais merenda nas escolas públicas do estado de Rondônia. Nós quase que triplicamos o recurso voltado para o transporte escolar
escolar. Até então, eu era empregado de 18 milhões de reais, eu saí da SEDUC deixando 43 milhões de reais empregados e não permitia que o prefeito ficasse com o pires na mão dentro da SEDUC, caçando aditivo no meio do ano para poder investir em transporte escolar, porque eu fazia um planejamento estratégico que atendia o prefeito plenamente ao longo do ano letivo. De modo que tem muitas coisas assim que a gente fez efetivamente. A educação de Rondônia é outra. Hoje existem diversas premiações, os indicadores da educação melhoraram. A melhor escola do estado de Rondônia em 2015 foi a escola Anísio Teixeira, que fui eu que fundei sob determinação do governador Confúcio Moura, mas foi uma escola experimental assim que deu certo, que tem dado certo. Então é um legado que ninguém vai tirar, porque esse legado a gente deixou assim na educação, e as pessoas que trabalharam comigo sabe o quão a gente se dedicou para destravar a educação do estado de Rondônia, sem mídia, sem muita conversa fiada. A gente saía dali 1h da madrugada, às vezes gastava uma bica e meia por dia para destravar 300 processos que eram protocolados por dia naquela estrutura, para não deixar nada pendente. Eu deixei, ao contrário de como era, deixei assim uma pauta branca para que as pessoas pudessem escrever uma nova história na educação, porque deixei efetivamente a estrutura absolutamente organizada. Rondônia é um estado muito rico em muitas coisas, e uma delas é o turismo. Só que nós não conseguimos sair do chão ainda do turismo. Agora tu estás nessa pasta, comandando essa pasta, que é importante. E aí, o que nós podemos fazer pelo turismo de Rondônia? O grande gargalo da questão turística é infraestrutura e aparelhamento. Nós temos um aeroporto que é de direito internacional, mas não é de fato, porque não tem nenhum alfandegamento. Na semana passada eu estive em Brasília, em todos os gabinetes dos 8 deputados federais, de todos os senadores do estado de Rondônia, pedindo para que eles se sensibilizem, para que nós possamos aumentar os recursos para o turismo. Não adianta vender ilusão e hipocrisia, dizer que nós vamos melhorar as coisas sem dinheiro. Então, os pedidos meus geram em torno de 38 milhões de reais, que é só para o básico. É para alfandegar o aeroporto, que custa 4 milhões e 500 mil reais, é para iluminar a ponte Rondon-Roosevelt, é para efetivamente termos um centro de convenções aqui em Porto Velho, é para recuperar os mercados municipais aqui de Porto Velho, afora os investimentos no interior. Estou falando basicamente aqui sobre Porto Velho. E então esse aparelhamento, essas infraestruturas são necessárias, mas não é porque nós não temos os recursos nessa monta para fazer o que é grande que nós deixamos de fazer o pequeno. Eu faço de revitalização de túmulo no Cemitério dos Inocentes a reforma do prédio do relógio, que é a sede da Setur e que fica no Marco Zero da cidade. Então essa questão da memória é importantíssimo, porque a gente só trabalha o destino turístico quanto as pessoas que estão no local em que é feito o turismo, elas conhecem o que está em torno de si. Ela tem que saber o que é o prédio do relógio, ela tem que ter um memorial para apreciar a memória da sua cidade. Porto Velho é a única capital do Brasil que não tem um museu destinado à salvaguarda da sua própria memória. Se nós formos na prefeitura de Porto Velho, nós não vamos encontrar uma galeria dos ex-prefeitos dessa cidade, nós não sabemos quem foi prefeito de Porto Velho. Então tudo isso eu tenho cuidado, eu tenho zelado para isso, só que é algo assim que acontece gradativamente. Mas tem 1001 processos em curso, e tão logo assim nós terminemos esse governo Confúcio, nós vamos poder apresentar ao conjunto da sociedade uma série de obras salutares que vão efetivamente sedimentar a cultura do turismo do estado de Rondônia, e eu estou certo de que vai haver um antes e depois desse período assim que está sendo promissor. Nós estamos em construção de um cenário mais favorável ainda, com pouquíssimo recurso, é uma nulidade em matéria de recurso. Então nós temos que sensibilizar também a nossa Assembleia Legislativa, sensibilizar os entes todos, e é sensibilizar, não é cobrar, não é criticar, não estou fazendo isso aqui, mas efetivamente é preciso que haja essa perseverança no sentido de fazer com que as autoridades se sensibilizem para a nossa causa, que é a causa do turismo. Júlio, no segundo bloco, para você aí de casa que está nos acompanhando, nós vamos falar sobre a cidade que não existe mais, você vai entender isso. Mas agora, deixa eu te perguntar, fazer assim um papel de advogado do diabo. Nós temos uma das maiores riquezas históricas do país, a nossa estrada de ferro Madeira-Mamoré, e está completamente abandonada, cheia de problema, todo mundo dá pitaco e ninguém resolve. O que tem que fazer ali, Júnior? Parar de dar pitaco, você falou tudo. É muita gente dando pitaco, é associação de amigos não sei do que, é fã, é não sei o que, e são agentes perniciosos, porque são efetivamente pessoas demasiadamente teóricas, assembleístas, que adoram um debate, mas não tem um encaminhamento. A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré é pertencente ao município de Porto Velho. A estrada hoje está sob a tutela do SPU, que é o Serviço de Patrimônio da União,
e a prefeitura tem uma cessão de uso da área, cessionária da área. E não tem um projeto que atenda ao anseio da comunidade, que é salvaguardar aquele espaço, que é tratá-lo como se deve. Ultimamente agora fez-se uma cerca lá, alguma coisa nesse sentido, está limpo pelo menos a área e só, mas existe um verdadeiro cemitério de locomotivas que poderiam estar melhor cuidadas. Nós temos algumas propostas, nós da Setur, nós temos, inclusive, uma série de debates com o Judiciário, com o Ministério Público Estadual, com outros entes, com os deputados, a gente apresentou criar um calçadão no entorno do prédio do relógio, trazer as locomotivas para cima, que ficariam prevenidas de qualquer possível enchente que possa vir a acontecer de novo. Nós temos, assim, uma saída para isso, mas não é da nossa alçada, é da Prefeitura. A Prefeitura é cessionária da Praça do Complexo. O que é pertinente a Setur, nós fizemos. O que é pertinente a Setur? Era a parte da Igreja de Santo Antônio, que nós a recuperamos. Temos um servidor lá faz 5 anos, desde o meu primeiro dia de governo Confúcio, eu coloquei um servidor para cuidar do marco zero da cidade, que é a Igreja de Santo Antônio. Construímos, com recurso de compensação da usina, o Memorial Rondon, que é um museu maravilhoso. Lindo, por sinal. Lindo. Visitei lá. Inaugurado pelas netas do nosso patrono, que é herói da pátria. Rondônia é o único estado brasileiro que tem o nome de um herói nacional, Rondon. Né? E então esse espaço foi feito. Então o que era pertinente a nós na questão da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, porque o complexo de Santo Antônio também faz parte da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Aliás, o ponto inicial da Estrada de Ferro Mamoré deveria ter sido Santo Antônio, pelo menos é o que previa o Tratado de Petrópolis, mas depois acabou sendo aqui em Porto Velho. Mas de modo que nós fizemos esse memorial junto com outros organismos, inclusive a Prefeitura, o IFAM, outros partícipes, mas temos lá o nosso Memorial Rondon. Então nós temos feito muita coisa, com pouco recurso. E agora nós estamos mais uma vez nos candidatando a efetivamente assim, nos empoderar daquele espaço do Memorial Rondon para tocá-lo satisfatoriamente e de acordo com os interesses da comunidade. Mas as pessoas têm que entender que muita coisa tem sido feita pelo governador Confúcio. O Teatro Guaporé, o Teatro Palácio das Artes, é o maior teatro do norte do Brasil. O Espaço Alternativo, um cartão postal da cidade de Porto Velho. Então tem muita coisa acontecendo, né? E a gente precisa ressaltar, realçar aquilo que está sendo feito antes de colocar aquilo que não existe, que é o caso da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, porque Porto Velho não é só a Estrada de Ferro Madeira Mamoré também. Olha, nós vamos a um breve intervalo, mas antes eu quero aproveitar esse gancho da Estrada de Ferro para lembrar que é porque quando eu morei aqui a primeira vez, em 1990 e 87 foi a primeira vez, eu andava de trenzinho ali na Estrada de Ferro, 7 quilômetros até a cachoeira que existia. Até hoje, são praticamente, no ano que vem vai fazer 20 anos e nada. Aliás, vai fazer 30 anos, porque eu fui embora, depois voltei, em 97 eu voltei para cá e vai fazer 20 anos. 20 anos sem o trenzinho, não é possível. Passa para mim a Estrada de Ferro com todo o dinheiro que tem em caixa aqui de compensação que eu faço. Eu destravo essa questão. E eu tenho certeza que o Júlio faz porque eu o conheço. Breve intervalo comercial, voltamos já com Direto ao Ponto e aí vamos falar sobre o Júlio Olivar, escritor.